piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e por sua graça nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Colocar diante de Deus nossos pedidos, súplicas, agradecimentos e intenções. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Agora podemos nos acomodar e com muita atenção escutar o que Deus vai nos falar na liturgia da palavra de hoje. Primeira leitura. Criação e pecado dos primeiros pais. Leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhes nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento, e colheu um fruto.
comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavras do Senhor. Piedade, ó Senhor, de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, de piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos Contra vós, dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram.
Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só homem levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só. Pois, a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela medição de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão na mão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse:
eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, com a celebração de quarta-feira de cinza, iniciamos o tempo da Quaresma. Um retiro de 40 dias. É um tempo de preparação para a Páscoa, em que somos chamados a nos converter. Não é que nas outras épocas do ano não temos esse convite, mas essa época somos chamados a intensificar a oração na nossa vida, a vivenciar o jejum, assim como também a caridade. As 3 obras de observâncias quaresmais. Temos que renunciar a alguma coisa, nos preparar, fazer algum sacrifício durante esse tempo. E nos preparar para a Páscoa. Somos convidados pela igreja a confessar-se pelo menos uma vez ao ano. Então essa época é bem propícia para procurarmos o sacerdote e fazermos a nossa confissão individual. Aí tem gente que diz: eu tenho vergonha de conversar, que eu conheço o padre. Então, vai na paróquia vizinha, procura outro padre para confessar. O importante é não deixar de fazer a sua confissão. Então, a paróquia preparou um roteiro aí para ajudar na confissão. Um roteiro para preparar realmente em cima dos 10 mandamentos. É bem básico, mas ensina algo que às vezes na catequese fica a desejar. Quando o padre pede para rezar o ato de contrição, são poucas as pessoas que sabem rezar. E a contrição é como a palavra contrito. É como se tivesse alguma coisa que machucasse por dentro. E o ato de contrição é você se reparar diante de Deus, se colocar como pecador, com compromisso de não mais pecar. É uma promessa que faz se colocar diante da graça de Deus. Então que a gente possa observar esse folhetinho e aprender. É uma das orações básicas do cristão. Para iniciar essa reflexão desse ano anual, ano de São Mateus, lemos esse belíssimo texto da criação. Nos faz refletir sobre a origem do homem. E é o grande problema existencial. De onde eu vim, quem eu sou, para onde vou. São perguntas que às vezes nos deparamos e muitas vezes até achamos que não temos respostas. E a leitura hoje coloca: o Senhor tomou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o sopro
da vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Ou seja, o livro de Gênesis diz que o homem veio de Deus. E para Deus iremos voltar. Na quarta-feira de cinza, pedíamos: convertei-vos e credes no Evangelho. Lembras que vieste do pó e ao pó irás voltar. Então, nós vamos refletir sobre a nossa finitude. E o Deus, o quanto Ele é bondoso. Ele cria e dá ao homem. E apenas faz uma restrição, ó. Tu pode comer de todos os frutos, com exceção da árvore do bem e do mal, que está no centro. E aí vem a questão. A serpente, que é o animal mais astuto, provoca a mulher. E ela vai, come e também dá ao homem. É interessante essa reflexão da origem e da desobediência. Como o pecado entra no mundo. E que eles percebem que estão nus, ou seja, perde a dignidade. Mas interessante é a gente refletir para pensar na nossa vida. Muitas vezes não assumimos as nossas responsabilidades. É mais fácil encontrar um bode expiatório a quem assumir a culpa no lugar de nós mesmos. É muito mais fácil eu dizer foi o outro do que assumir o meu fracasso, do que assumir a minha queda, do que assumir a minha fraqueza. A mulher coloca a culpa, o homem coloca a culpa na mulher, a mulher coloca na serpente, e aí vai jogando num bolo de neve e ninguém assume a culpa. Então veja que realmente temos que parar e assumir a nossa vida. Já a segunda leitura, Paulo escreve para a comunidade de Romanos, falando que por um homem só entrou o pecado, e por um homem veio a glorificação, ou seja, a redenção, através de Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje também é apresentado para nós as três grandes tentações do ser humano: o ter, o ser e o poder. Então veja, realmente, Jesus foi tentado de todas as formas. E algo muito interessante nesse evangelho hoje. O diabo, ele conhece as escrituras de Cohen. Ele conhece as escrituras mais do que muitos católicos, sabiam? Tem católico que não lê a Bíblia, não conhece a Sagrada Escritura. E ele soube pegar Jesus nos pontos bem fundamentados na palavra de Deus. Mas Jesus, com a graça, soube renunciar para cumprir o projeto de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos hoje diante de Deus, com a nossa riqueza e as nossas fragilidades. Pelo batismo, recebemos a graça da santidade, mas somos fracos e caímos. Peçamos a Deus que Ele possa causar no nosso coração uma conversão, para que possamos ser uma pessoa melhor, que possamos nos preparar para a Quaresma e chegar à Páscoa da Ressurreição como pessoas
renovadas, nascidas em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar aqui os postulantes para se posicionarem em frente ao altar. Fiquem posicionados de frente para o padre, por favor. Cheguem perto. Irmãos e irmãs, estes catequizandos iniciaram sua caminhada de fé no dia do seu batismo. Eles querem testemunhar que pertencem a Jesus Cristo e querem seguir os seus ensinamentos, assumindo pessoalmente os seus compromissos batismais. No entanto, precisam ainda do apoio e do testemunho de toda a comunidade. Vamos juntos renovar o nosso batismo. Queridos catequizandos, vocês querem assumir os compromissos do seu batismo? Jesus ressuscitado vence as trevas do pecado, do egoísmo, do ódio, da maldade e de todo o mal. Neste momento, queridos catequizandos, em nome de quem vocês foram batizados, e o que significa renovar as promessas do batismo? Hoje vocês dirão com as suas palavras o que seus pais e padrinhos prometeram em seu nome no dia do batismo. E nesse momento eu convido a comunidade para junto com os catequizandos renovar os compromissos, respondendo às perguntas com convicção. Vocês prometem esforçar-se para seguir o ensinamento de Jesus Cristo, fazer sempre a sua vontade e participar da sua igreja? Prometo. Para seguir a Jesus Cristo e viver na liberdade cristã, vocês prometem deixar o egoísmo, o ódio, a mentira e tudo que prejudica as pessoas? Prometo. Vocês estão dispostos a assumir a vida em comunidade e participar das celebrações e de toda a sua caminhada? Sim, estou. Agora acenda as velas. E com toda a comunidade, vamos professar acenda um na vela, ou acenda na outra vela. Por isso agora eu vos pergunto, e a toda a Assembleia, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Cremos. Isso é interessante. A fé é algo pessoal. Nesse momento a oração é um assumir. Eu não posso assumir em nome de qualquer pessoa. É uma promessa pessoal. Então é primeira pessoa. Eu creio. As outras orações a gente responde tudo no plural, porque é a oração da igreja.
mas na hora da promessa, cada pessoa assume pessoalmente a sua fé. Por isso eu pergunto: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Creio. Crede em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Creio. Crede no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer, que vamos fazer renascer vocês da água pelo Espírito, vos conceda o perdão dos seus pecados e o guarde na sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Agora podemos colocar diante do Senhor os nossos pedidos em forma de prece. Todos, renovai, Senhor, nossa vida. Renovai, Senhor, nossa vida. Protegei, Senhor, a igreja e cada um dos seus ministros contra a tentação do poder, da glória terrena e da riqueza nos vossos pedidos. Renovai, Senhor, nossa vida. Ensinai vossos fiéis a saciar o Espírito com a palavra de que vós procede e alimentar a fé com a Eucaristia, nós vos pedimos. Renovai, Senhor, nossa fé. Livrai a sociedade do desenfreado impulso ao consumismo e do acúmulo de bens em prejuízo dos valores humanos e cristãos. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, nossa vida. Ajudai-nos a trabalhar pela edificação da cidade terrena e sustentai nossa esperança no advento da sociedade celeste, nós os pedimos. Renovai, Senhor, nossa vida. Animai nossa comunidade que inicia a caminhada quaresmal e se prepara para celebrar com alegria a Páscoa da ressurreição, nós vos pedimos. Renovai, Senhor, nossa vida. E tudo isso nós os pedimos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora vamos colocar diante do altar do Senhor, juntamente com o pão e com o vinho, os nossos dons e as nossas ofertas, enquanto cantamos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus,
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a essas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graça ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando a cilada do antigo inimigo. Ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna. Com os anjos e todos os santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dai vida a todas as coisas, não cessai diante de vosso povo, para que ofereça toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue. Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, e isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a nova vinda, nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai como da oferenda da vossa igreja, reconhece o seu sacrifício e reconcilia convosco. E concede que, alimentando com o corpo e sangue do vosso Filho, sejam repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça nossa oferta perfeita para alcançar o vida eterno com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Igreja, São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, todos os santos, que não cessem de ser por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação ensina a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na cara da vossa igreja enquanto caminha nesse mundo o vosso servo Papa Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa mexer aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai, misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida. E todos que morreram na vossa amizade, unidos a Ele, esperando também nós saciarmos eternamente a vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa misericórdia, somos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Ó seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a
não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Feliz somos nós convidados a participar do banquete do Senhor, eis aqui Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nessa mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo, partido por ti, faze isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis aqui a fonte do viver, o pão e vinho no altar, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. As crianças que estão na Assembleia podem se dirigir aqui à frente que tem um pãozinho para elas. Eis o meu corpo, partido por ti, Faze isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis o meu corpo, partido por ti, faze isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Oremos. Ó Deus, que nos alimentaste com esse pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dá-nos desejar o Cristo, o pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da sua boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar por um instante? Só lembrando que o grupo de oração está vendendo uma pizza no valor de R$ 25,00 para ajudar na construção da Catedral São João Bosco. Elas poderão ser adquiridas no final da missa. Aqueles que quiserem, a gente tem à disposição no final da missa. E na secretaria da paróquia. Também o curso de noivo será no dia 14 e 15 de março e as inscrições podem ser realizadas na secretaria da paróquia. Também lembramos que nesse período de quaresma teremos as missas às 6 horas da manhã, na segunda, na terça e na quarta. Excepcionalmente, essa semana, na sexta-feira, teremos a missa às 6 horas, a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus. E à noite eu convido vocês a fazer a experiência de fé. Ontem foi linda a nossa primeira via sacra. Fizemos lá na São Pedro, ali do quilômetro 7. Graças a Deus houve uma boa participação. Mas na próxima semana, na próxima sexta-feira, será na comunidade São Judas Tadeu. Então, 7 horas a gente já está lá em oração, a exposição do Santíssimo. Depois a gente sai pelas casas da comunidade, acompanhando Jesus através da sua via crucis. Então eu convido a vocês a fazerem esta experiência conosco. Então eu convido aqui à frente alguém que vai ter uma criança que está vindo pela primeira vez, apesar de ter há 4 meses, só foi liberada agora para vir para a comunidade, então vamos acolher. E eu também convido um casal que está fazendo 25 anos, fez essa semana. Então, os filhos podem vir junto, né? Pode vir, não tenha vergonha. Isabela Borges. Vamos acolher a Isabela com a salva de palma. Agora preparar para o batizado, né? Então, um casal 25 anos hoje, realmente, ó, é alegria para os jovens ver o exemplo de vida, né? Que a sociedade prega que tudo é descartável. Quando celebra assim 25 anos, é uma alegria. Os filhos, fruto da união, então é bênção de Deus. Então, vocês lembram aquelas palavras que vocês renovaram quando casaram há 25 anos atrás? Então vocês vão renovar novamente essa promessa, olhando, cada um pega a aliança do outro. Então, você vai colocar no dedo dela repetindo o nome. Olhando para ela, ó, o compromisso é com ela. Silvana recebe novamente esta aliança em sinal do nosso amor e da nossa fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ricardo
recebe novamente essa aliança em sinal do nosso amor e da nossa fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora pode dar um beijinho para selar os 25 anos de matrimônio, né? E agora vamos ficar de pé. Vamos cantar parabéns para esse casal. Olha lá, tá olhando. Então, parabéns para vocês, muitas felicidades, parabéns pelos tesouros que são esses dois filhos. Então, vamos pedir a benção de Deus. Após cada invocação, respondamos com um amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu o Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nessa caminhada quaresmal uma verdadeira conversão. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustenta na luta contra o mal para poder com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glorifica a Deus com vossas vidas. E dê em paz que nosso Senhor e Nossa Senhora vos acompanhem. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei Que sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é meu lugar. Mas eu voltei, Pois eu sei que sem ti não posso ficar. recebe a minha